Dando sequência ao nosso estudo sobre termodinâmica, a gente vai analisar agora como calcular o trabalho em cada uma das transformações, o calor, a variação da energia interna, tudo bem? Então, preste atenção nos formatos de gráficos, nas formas em si, que é para tu poder entender bem e resolver as tuas questões nas provas. Então, vamos lá. Trabalho vai ser a pressão do gás, tá? Trabalho é a pressão do gás vezes a variação de volume. Então, essa fórmula aqui você pode usar tranquilamente quando a pressão for o quê? Constante. Como a gente está falando de trabalho é energia. Energia normalmente está expressa em joules, tá? A pressão do gás vai estar em pascal e o volume tem que estar em metro cúbico. Se eu garanto para você que a variação de volume foi positiva, ou seja, houve uma expansão, significa o quê? Significa que seu trabalho é positivo, o gás realiza trabalho sobre o ambiente, certo? Agora, se o teu trabalho fosse negativo, ou seja, vamos supor que ao invés de aumentar o volume ele fizesse foi diminuir, ou seja, uma contração ou compressão, certo? Tanto faz. E aí, no caso, o teu trabalho seria negativo, ou seja, o sistema realiza um trabalho sobre o gás, tá? Mas o que interessa mesmo é tu pelo menos saber os gráficos direitinho, tá? E como que a gente vai calcular os trabalhos lá. Então, por exemplo, aqui na parte dos gráficos, pressão por volume. Bom, se a pressão é constante, você vem aqui e já ataca uma retinha aqui, ó, para mostrar que ela é constante. Uma outra coisa que é importante ficar atento, além do gráfico de pressão por volume, também pode aparecer volume por temperatura, tá? E aí, no caso, quando aparecer isso, é uma reta ascendente, e aí tu já tem que ter noção que a pressão ela é constante aqui, tá? Não esquece disso. Então, o que vai acontecer? Uma outra propriedade que é bem importante é você lembrar o seguinte: toda vez que você tiver um gráfico de pressão pelo volume, tá? Se você escolher uma área específica, por exemplo, se eu for aqui de um certo V1 até um V2, isso aqui vai me fornecer um ΔV, certo? E eu sei que tamanho é esse, geralmente a questão vai me dar. Onde é que eu quero chegar? É que toda vez que você tiver um gráfico de PV, se você fizer a área dessa região interna aqui, ó, se você fizer a área vai ser numericamente igual ao trabalho realizado, tá? Igual ao trabalho. Agora, você não pode descuidar dos sinais, porque o que acontece? Vou mostrar aqui um exemplo. Se eu boto a uma seta, por exemplo, eu vou sair aqui do estado A e estou indo bem aqui para o estado B, para o meu gás. E eu vou botar a minha seta aqui virada para a esquerda. Tá meio confuso aqui, eu vou colocar de outra cor para não ficar tão ruim. Então eu vou colocar aqui, ó, minha setinha aqui para a esquerda. O que aconteceu nessa situação? O volume aumentou ou diminuiu? Aumentou, porque V2 é maior do que V1. Então eu já sei tranquilamente que o trabalho é positivo. Não esqueçam disso, tá? Se a seta fosse contrário, e aí? Se a seta fosse para cá? Se a seta já estivesse para o outro lado, aí seu ΔV seria negativo, então seu trabalho seria negativo, tudo bem? Então o que eu quero que vocês lembrem também? Como a gente tinha dito, quando a transformação ela ocorre a pressão constante, a gente vai chamar de QP, calor trocado a pressão constante. E você calculou como sendo NCP vezes Δθ, tá? Basicamente isso. Primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a quê? No Q menos o trabalho. Como eu estou falando de pressão constante, vamos imaginar também que o gás seja monoatômico, que nem a gente viu lá no vídeo. Vamos fazer bem que o desenvolvimentozinho da fórmula, ó. Traz para cá. ΔU vai ser 3 meios de NR ΔT. E o QP, como é que calcula o QP? É esse aqui, ó, o nosso QP, que é o calor trocado a pressão constante. NCP vezes Δθ. Menos o trabalho. O trabalho tem duas maneiras de calcular, que é P ΔV ou então NR ΔT, não é isso? Então vamos escolher essa. Então vai ficar menos NR ΔT. Onde é que tu quer chegar, Wendel? Eu quero chegar no seguinte, ó. Vamos observar que dá para cancelar os N's, ó. O N aqui, dá para cancelar o R não, perdão. Dá para cancelar as variações de temperatura, beleza? Então tu vai achar o seguinte, 3 meios de R é igual ao CP menos R. Se tu passar esse cara para o outro lado, tu vai achar que o CP é 5 meios do R. E lembre-se, o R é a constante dos gases. Wendel, o CP é 5 meios de R sempre se o seu gás for monoatômico? Sim, tá? Geralmente as questões sempre trazem o valor do CP, tá? Não sei nem se você está decorando, não. Isso aqui é só um desenvolvimento mesmo, tá?
Então a gente vê aqui na transformação isobárica o que está acontecendo. Quais são as informações relevantes? Lembre-se, ó, lembra, não esquece, que ó, gráficozinho de pressão por volume, tá? Se tu fizer a área, isso aqui vai te fornecer o quê? Trabalho, tá bem? Não esquece. Só toma cuidado com o sentido, ó, se está aumentando o volume, se está diminuindo, não esquece disso. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, que é a transformação isovolumétrica, tá? Que é a volume constante. Se a gente utilizar aquela fórmula lá do P ΔV, o que, que vai acontecer? Ó? O ΔV é igual a zero. Opa, trabalho igual a zero. Se eu descobrir que o trabalho é zero na isovolumétrica, quando eu for utilizar a fórmula da primeira lei, que é ΔU igual a Q menos o trabalho, isso aqui dá zero. Então, eu posso dizer que, por exemplo, toda a energia, naquele primeiro exemplo que a gente fez, ó, aqui no nosso sistema, então toda a energia que tu jogou na forma de calor foi aproveitada para variar a energia interna daquele sistema, tudo bem? Quais são os gráficos que a gente tem que ter noção? Ó, os principais, vamos lá. Um gráfico de pressão por volume, olha só, vamos imaginar que ele está saindo do A e indo para o B. O que está acontecendo aqui? Ó? O volume continua o mesmo, só que a pressão a gente consegue perceber que aumentou. Então, no caso, isso aqui seria o quê? Seria uma compressão, tá? Compressão, porque você está comprimindo. Isovolumétrica. Isovolumétrica. Tudo bem? Perfeito. E se fosse, por exemplo, uma compressão isovolumétrica? Beleza. Tá. Outro gráfico que é importante é tu ter noção do gráfico de pressão por temperatura. Porque aí, ó, vai ser uma reta também, tá? E aí tu lembra, ó, o que tu pode fazer? Se eu tiver um P0 aqui e um T0, e aqui eu tiver, por exemplo, um TF e aqui um PF, eu posso muito bem fazer P0 sobre T0 igual a PF sobre TF, tá? Cuidado, porque a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Não esquece disso. E agora o que a gente vai fazer? A gente sabe, na transformação isovolumétrica, o volume é constante. Vamos fazer o seguinte, ó, vou só dar uma encurtada aqui, que é para ficar um pouquinho menor. Redimensionar, beleza, pronto. Deixar aqui no cantinho, suave. Vamos lá, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou desenvolver essa forma para um gás monoatômico, tá? Então, 3 meios de NR ΔT vai ser igual ao QV, que é o calor trocado a volume constante, não tem trabalho, lembra? Então, ó, não tinha um trabalhozinho aqui, só que ele não existe, beleza? Então, vai ficar 3 meios de NR ΔT igual ao QV. QV é N, CV vezes ΔT ou Δθ. O que tu faz? Ó, cancela o N, Δθ. E aí a gente acaba de descobrir que o CV é igual a quanto? 3 meios de R. E isso aqui sempre é válido quando o seu gás é o quê? Monoatômico, tá? Mas é como eu falei, às vezes as questões já pode trazer para você. O que a gente vai falar agora? Transformação isotérmica. Transformação isotérmica é aquela que ocorre a temperatura constante, tá? O gráfico, um gráfico geralmente de pressão por volume, vai ser o que a gente chama de ramo da hipérbole, tá? Ramo da hipérbole. Quando você tem aquela formulazinha que eu falei lá na primeira aula, ela vale aqui também, ó, P0V0 sobre T0 igual a PF VF sobre TF. Só que como a temperatura inicial é a mesma da final, então é só pensar P0V0 igual a PF VF. Toma muito cuidado, sempre analisando o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor aqui que ele vai sair de um estado A e vai chegar num estado B, digamos. Então, o que aconteceu com o volume dele? Se eu chamar esse aqui de VA e esse aqui de VB, claramente o VB é maior do que o VA. Ou seja, ele tem um ΔV positivo. Você tem um trabalho positivo aí nesse caso, certo? Isso aí seria o quê? Seria uma expansão isovolumétrica. Isovolumétrica não, perdão, gente, é o sono aqui. Isotérmica, tá? Expansão isotérmica. Lembrando que, como você tem um gráfico de pressão por volume, ó, se eu pegar essa região todinha que está abaixo dessa curva, o que a gente já estudou? A gente já sabe que a área vai ser numericamente igual ao trabalho, tá? Numericamente igual ao trabalho.
Gente, outra coisa que é importante é que na transformação isotérmica, além disso tudo que eu falei para vocês, se a temperatura não muda, vamos lembrar, o ΔU ele não está intimamente relacionado com a variação de temperatura. Se não há variação de temperatura, não há ΔU. Então, na hora de jogar na primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos o trabalho, ΔU igual a zero, ou seja, o calor é igual ao próprio trabalho em toda transformação isotérmica, tudo bem? Que é o que estava aqui embaixo, mas eu acabei falando lá em cima, tudo bem? Mas é importante lembrar que eu já falei de algumas formas de trabalho para vocês, que é o P∆V, já falei do NR∆T, só que na transformação isotérmica tem uma fórmula que é específica, que costuma cobrar muito, que é NRT ln de volume final sobre volume inicial, beleza? É só substituir, ou então NRT vezes o ln de PI sobre PF, tá? Basicamente isso. Então, você tem uma forma para calcular o trabalho diretamente. Vamos lá. Na variação da energia interna, tudo bem? Vamos lá. Transformação adiabática, gente. Calor trocado é zero. É só lembrar na transformação adiabática, desodorante, tá? Para expandir, quando você está pegando no recipiente, ele tá... quando o gás está... Quando você pressiona para o gás sair, ele tem que retirar a energia dele mesmo. Por isso que você tem a sensação de estar esfriando. E vamos para aqui para o que interessa. Ó. Como é que eu identifico uma transformação adiabática graficamente? Tá aqui, ó, um gráfico de pressão por volume, beleza? E aqui eu desenhei duas curvas para vocês. Essa primeira curva, tá? E essa outra curva aqui. Gente, essas curvinhas são as isotermas. E aqui a gente tem que lembrar que quanto mais afastada dos eixos, maior a temperatura. Então aqui se eu tiver um T1 e aqui um T2, eu posso garantir tranquilamente que T1 é maior do que T2, certo? Então, quando você for identificar a adiabática, ela tá aqui, ó. Ela está entre duas isotermas, tá? Sempre entre duas isotermas. Tanto subindo, por exemplo, tanto descendo. Tanto faz, mas o importante é saber identificar, tudo bem? Tá, na adiabática, gente, na adiabática, o que que acontece? Não há troca de calor, ó, aqui, certo? Não tem troca de calor. Então, quando tu traz aqui para essa equação, ó, zero, a gente acha que o ΔU vai ser o quê? Menos o trabalho. Atento ao menos, cara, porque se o seu trabalho é positivo, então o seu ΔU vai ser o quê? Negativo, tá? Se o seu trabalho é negativo, então o seu ΔU é o quê? Positivo. Tá, o que que a gente vai fazer agora? Existe uma relação importante na transformação adiabática, que esse gama aqui é o chamado coeficiente de Poisson, tá? Ele é só simplesmente calculado dessa maneira. Gama é igual a CP dividido pelo CV, tá? Quem é o CP? Depende. Se for um gás monatômico, 5 meios de R. Se for o CV, vai ser 3 meios de R para um gás monatômico, beleza? Então aqui a gente vai encerrar basicamente essa primeira parte de revisão. E agora nos próximos vídeos a gente vai falar sobre máquina térmica, máquina frigorífica e depois fazer questão.